Queremos só relembrar os que estão nos visitando e alguns também que estão nos ouvindo através da internet. Hoje é o nosso culto missionário. Cada 30 dias nós estamos aqui fazendo um culto de missão, alertando, trazendo um pouquinho sobre a missão. Aliás, só complementando e valorizando ainda mais o que você tem feito em favor, que cada irmão tem feito em favor da obra missionária. Quando nós estivemos ali em Camaquã, nós vimos ali, na época já há algum tempinho, o pastor Joel construiu um templo meio que desproporcional à cidade. O templo é grande, é lindo, e a cidade é tão pequena. Mas é uma visão tão linda que hoje a igreja está cheia. Isso, e como o pastor bem disse, não é o dinheiro dele sozinho que está lá, não é o nosso, mas o pastor Levi. É o nosso dinheiro, é o seu. Então, se alegre por isso, porque está sendo muito bem aplicado. E também nesta quinta-feira nós tivemos ali também, junto com um grupo de obreiros e pastores, em Ituiutaba, Minas Gerais, lugar que nós não tínhamos muito trabalho, mas é uma cidade muito próspera, muito rica, e um lugar onde há terra fértil para semear o Evangelho. Essa é a visão do ministério, e esse tem sido o esforço do pastor presidente e tem sido com a sua colaboração. Amém? Muito bem, nós vamos agora ouvir um documentário, como bem disse o pastor Alexandre, mas ele fala de missão, mas fala também, foca bastante a Bíblia Sagrada. E nós devemos lembrar que se não fosse esta palavra, nós não estaríamos hoje aqui, porque ela é a palavra de Deus. Então é importante a gente estar meditando no que vai dizer esse documentário, que é a palavra de Deus, é a palavra que contém tudo o que nós precisamos para adorar o nosso Deus, para ser abençoados, para ir avante. Poderia citar aqui uma infinidade de versículos, por exemplo, que é uma palavra viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito, para discernir pensamentos e intenções do coração. E assim nós poderíamos prosseguir. Mas nós, sem perder muito tempo, porque há muita coisa para ser feita ainda, nós vamos ouvir e ver. Só queria chamar a atenção de um detalhe. Existe uma colocação que fala que este é um livro perigoso. E é bom que os irmãos entendam o seguinte: nesse sentido em que quando foi feito o documentário, e ainda hoje em alguns lugares, ele é um livro perigoso sim, porque contém a verdade, a única verdade. E por isso muitas pessoas não aceitam e se opõem. E ele se torna perigoso no sentido até agressivamente falando. Graças a Deus, aqui nós podemos falar de liberdade em qualquer lugar e em qualquer horário com prudência. Mas ainda em alguns lugares, realmente é perigoso para quem fala. Amém? Vamos, apronta, irmão. Louvado seja Deus. Não parece tão perigoso, mas Isaac, o prisioneiro que acabamos de ver, discordaria. E não apenas ele, mas milhares em seu país, Eritreia, como milhares no mundo afora, afirmam que este livro é um perigo muito grande. Para esses cristãos, o que vocês verão agora seria considerado um milagre. Observe. Ninguém chamou a polícia. Não me importou, não. Não me mandaram embora. Não me preocupo nem um pouco em ser preso, torturado ou morto por ler minha Bíblia. Ler minha Bíblia não parece um milagre hoje em dia, mas seria nos idos do século XVI. Naquele tempo, apenas sacerdotes podiam ler as Sagradas Escrituras. Alguns podiam ouvir, mas não podiam ler. Um homem chamado William Tyndale mudou a situação. Inglaterra, 1523. Tyndale achava que todos poderiam ler a Bíblia. Ele saiu de casa e fugiu para a Alemanha, onde traduziu a Bíblia para o inglês, imprimindo 6.000 exemplares. Essas foram as primeiras cópias da Bíblia em inglês. E Tyndale as contrabandeou para a Inglaterra.
Seu inimigo mortal, o bispo de Londres, comprou todos os exemplares, pensando em queimá-los. A reação de Tyndale foi: vai queimá-los? Pois eu muito me alegro, pois eu recebo o dinheiro dos livros e o mundo inteiro vai se indignar com a queima da palavra de Deus. Tyndale morreu antes que a Bíblia fosse livremente vendida em seu país. Suas palavras finais, ao ser enforcado e queimado por suas ações, foram: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Sua prece vai pedir: O que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Hoje, evidências da influência da Bíblia são comuns na sociedade ocidental. É até comum sua exposição pública, tão normal que chega a permear fatos da vida diária. Porém, isso é um milagre. A Bíblia está disponível para todos nós. Qualquer um pode comprá-la e lê-la sem medo. O que Isaac na Eritreia não daria para ter essa liberdade. E nós aproveitamos essa liberdade, nós nos alegramos com ela, usufruímos dela, lendo a palavra e praticando-a. Não seria terrível se os que são proibidos de ler a Bíblia fizessem melhor uso dela que os que podem ler livremente? Um velho pastor chinês uma vez disse: existem apenas 3 tipos de cristãos no mundo e apenas uma verdadeira. O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo. Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou: mas esse tipo de cristão é muito raro. O que acontece quando temos a Bíblia, a lemos e a amamos? Vamos conversar com alguém que fez as 3 coisas e mudou o mundo. Seu nome é Irmão André. Em 1955, uma frase do livro do Apocalipse o impressionou: esteja atento, fortaleça o que resta, aí estava para morrer. Ele viu a luta dos cristãos perseguidos na Europa Oriental e respondeu ao chamado do Senhor para que fizesse algo que o cristão ocidental nenhum fizera até aquele momento: contrabandear a Bíblia para dentro da cortina de ferro. Com Bíblias enfiadas dentro de um Fusca, o irmão André dirigiu até a fronteira, sussurrando uma oração que ficou famosa: Senhor, fizeste cegos enxergar. Por favor, segue os olhos dos que veem. Deus respondeu a sua oração. Meu irmão André ficou conhecido em todo o mundo como o contrabandista de Deus. Irmão André, os governantes ainda acham que a Bíblia é um livro subversivo e perigoso. E por que eles têm tanto medo da Bíblia? Porque a Bíblia nos faz novas pessoas. Qualquer sistema no poder, religioso ou político, teme a hora em que Deus entra na vida de alguém, porque agora ela serve a um novo rei. O apóstolo Pedro disse em Atos que devemos obedecer antes a Deus e depois aos homens. De repente, quem está no poder perde o controle sobre o homem que lê o livro. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião, um povo de convicções tão fortes que nada as abala, mas sempre baseadas no amor, na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. E quanto aos cristãos que não vivem sob regimes totalitários, há sentido em dizer que a Bíblia é um livro perigoso, mesmo vivendo numa sociedade limpa? Sim, e essa é a razão dos ataques contra nós cristãos, porque lemos a Bíblia. O método é diferente, o efeito é o mesmo. Somos muito ocupados para ler toda a Bíblia. Nós seguimos alguns trechos, passagens selecionadas, versículos. Devemos nos tornar pessoas segundo a Bíblia, ler o livro inteiro, toda a obra, pelo menos uma vez ao ano. Se é demais você, é preguiçoso. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas, profetas foram mortos por ela, os apóstolos foram mortos por ela, mártires da história da igreja morreram por ela, hoje pessoas morrem por ela, e deixamos a Bíblia na estante?
há uma história de uma família na Holanda, onde eu morei. Um pequeno garoto encontrou a Bíblia da família coberta de pó. Levou-a para a mãe e perguntou: mãe, esse é o livro de Deus? A mãe olhou o livro e disse: claro que é o livro de Deus. E ele falou: por que não devolvemos, já que não usamos? Há pessoas que desejarão percorrer o caminho que você fez. Então, dê-lhes um ponto de partida pelo qual poderão começar a viver segundo a Bíblia. Qual seria esse ponto? Uma das minhas orações ainda é: Deus, faz-me tentador. Eu aconselho que, ao ler a palavra, diga: Senhor, fale comigo, e o que me disseres, eu farei. E surgirá uma nova vida de aventura que o espantará. Deus o provará. Se Deus não o provar, me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo diabo, me surpreenderei. Mas como eu não sou digno de um ataque, você pede por problemas quando segue a Jesus radicalmente. Mas nos problemas diga: aleluia, eu estou no caminho certo. Siga o livro, siga. Siga o livro. Isso mudará a sua vida. E é aí que surge o perigo. É quando precisamos que a igreja perseguida nos mostre o caminho. Durante a Guerra Fria, eu conheci um fazendeiro da Tchecoslováquia que jamais havia visto uma Bíblia. Ele pregou por 20 anos baseado em 10 capítulos de Atos e em 4 de 1 Timóteo, copiados à mão por sua mãe. Aquelas poucas páginas eram tudo que ele conhecia da Bíblia. Quando lhe deu a Bíblia inteira pela primeira vez em sua vida, ele ficou chocado. Ele me disse: agora terei muito mais problemas. Agradeço por ter me dado o livro mais perigoso. E depois ele perguntou: você tem esse livro há muito tempo? Diga, que belos problemas ele me mostrou. Que pergunta! Foi direto ao meu coração. Que belos problemas a Bíblia me causou. Ela deveria causar problemas para todos nós? Será que a Bíblia já me pôs em perigo? Ou é apenas um chamado aos irmãos Andrés deste mundo e daquele pastor tcheco? Parece coisa da Guerra Fria. Mas na verdade, não é tão fácil gostar deste livro. Muitos de nós passamos por períodos talvez inevitáveis em que achamos a Bíblia um tanto difícil, entediante, diriam alguns. Respeitamos o livro, mas não lemos muito. Não é fácil admitir o fato. Mas nos lugares onde cristãos são proibidos de portar uma Bíblia, lugares onde as pessoas arriscam a vida por seguir a Jesus, a Bíblia tem um valor extraordinário. Encarar essas histórias pode mudar o modo como encaramos nossa vida. Amontoados em contêineres como este, estão centenas de cristãos da Eritreia de hoje. Que atos terríveis terão cometido para morrerem assim cozidos em forno de metal? Sem julgamento, sem alimento ou água, são punidos pelo crime de serem cristãos e agirem como cristãos, orando, reunindo-se e lendo suas Bíblias. Meu irmão Gideão sabe disso muito bem. O comandante de Isaac costumava dizer que não o trocaria por 10 outros soldados. Ele era um matador impagável, inteligente e valente. Isaac também gostava de se divertir com bebidas e muitas mulheres. No meio de uma guerra, sobrevivia como podia. Ele não respeitava os oficiais, que eram condescendentes, pois queriam que ele lutasse.
a unidade de Isaac tinha 500 homens. 450 morreram em batalha. A maioria dos sobreviventes estavam seriamente feridos. Isaac saiu ileso. Dois soldados cristãos aproximaram e disseram: você foi culpado pelo propósito. Deus deve ter planos para você, ou você também estaria morto. Isaac abriu seu coração e decidiu seguir a Jesus. Daquele momento em diante, ele abandonou os vícios, respeitou seus superiores e todos notaram algo muito diferente em Isaac. O comandante também reparou e ficou furioso. Disse a Isaac: você perdeu o instinto assassino. Preferia você insubordinado e bruto em vez de cristão. Você poderia ser um grande soldado. Ordenaram a Isaac se afastar dos cristãos. Proibiram que ele lesse a Bíblia. Quando os cristãos olharam a Bíblia, disseram: não apenas leia, devore a palavra de Deus. Deixe ela penetrar no seu coração. Isaac tinha cuidado para que ninguém ouvisse ler a Bíblia. Mas ele foi pego. Após dias sob o sol, perguntaram a Isaac se deixaria de ler a Bíblia. E ele disse: não, eu não posso. As torturas aumentaram. Eles o amarraram e mantiveram na posição helicóptero por 7 longos dias. O comandante perguntou então se ele desistiria de ler o livro. Mesmo assim, Isaac não concordou em deixar de ler a Bíblia. O comandante o jogou dentro do container junto com os outros prisioneiros. Havia tanta gente que eles tinham que dormir em turnos. Durante o dia, o calor era terrível. À noite, o frio os fazia tremer. Propuseram a Isaac um fim para o sofrimento e uma promoção militar. Queriam que ele concordasse em abandonar a Bíblia, não falar com cristãos, não falar de Jesus e não orar. Por longos meses, Isaac não assinou, não cedeu, ele resistiu. Em 2004, o comandante desistiu. Isaac foi enviado para a prisão da capital, Asmara. Ele ainda está preso. Isaac tem apenas 26 anos. Jamais conheceu um dia sem perseguição. Ninguém sabe quem é Isaac fora da Eritreia, mas na prisão
ele é uma lenda. Novos convertidos fazem fila para conter trechos de sua Bíblia. E ele diz: devorem este livro. Ele trará problemas a vocês, mas vale a pena. Passou muito tempo desde que Tyndale morreu por contrabandear Bíblias para a Inglaterra. Perseguição por ler a Bíblia já é passada na Inglaterra. Mas a história de Isaac abre os meus olhos para uma incrível liberdade que eu desfruto. Liberdade que Isaac jamais terá. Não sei quanto a vocês, mas a realidade de Isaac sofrendo na prisão de entrega abala o meu mundo confortável. Muda a minha visão da Bíblia. Transforma a seriedade do meu compromisso. Há sofrimento nessas páginas. Sangue foi derramado e é derramado para que cristãos possam ler esse livro. Lembrar-me disso muda tudo. Este é meu pacto de Isaac. Isaac manteve-se firme e jamais assinou um papel dizendo que não leria mais a Bíblia. Eu me comprometo a ler a minha Bíblia de outro jeito. Primeiro, eu me alegrarei com a liberdade que tenho de abrir esse livro e lê-lo sem medo. Não vou mais subestimar isso. Lutarei para manter essa liberdade e por justiça para aqueles que, como Isaac, não têm liberdade que eu tenho. Segundo, vou me lembrar dos que foram perseguidos no passado, pessoas como Tyndale, que deram sangue para pôr esse livro em minhas mãos. Todo o país ocidental tem um Tyndale em seu passado. Lembrarei de orar por cristãos perseguidos que neste momento arriscam suas vidas para oferecer a palavra de Deus aos seus compatriotas. Terceiro, eu serei radical em meu compromisso de ler e obedecer este livro. O irmão André disse: examine o livro e deixe que o livro examine você. Sigam-o. Lute pela justiça, ame a misericórdia, sirva a Deus. Talvez eu encontre problemas, o melhor tipo de problema. Problemas pela causa de Cristo. Nunca mais verei este livro da mesma maneira. Ele é perigoso? Depende. É seguro sobre a mesa ou numa prateleira? Mas quando abro e leio, sou desafiado. Devo ser sincero comigo mesmo em minhas intenções. Deus pergunta: você seguirá o meu livro? E se eu disser sim, serei mudado. E isso é perigoso. É uma transformação na vida. E quanto mais eu ler, mais o Senhor me pedirá para seguir. E mais problemas terei. Mas ao longo do caminho, haverá muita alegria por confiar a própria vida nas mãos de Deus. Que lição poderosa mostrou Isaac, preso por causa de Jesus Cristo na distante entrega. Sigam o livro. Sigam o livro perigoso. Muito bem. Hino de número 305. Assistindo essa fita, esse trechinho, me lembrei de um livro que li. Também já vi esse livro, Contrabandista de Deus, tenho esse livro, mas é um livro muito interessante para os jovens, para todos. O título é Ivan, um jovem russo que decidiu também ler a Bíblia. Ele foi pego pelos seus superiores e o amarraram do lado de fora do prédio, do quartel, uma cerca, e ele dizia: você só vai sair daqui quando você decidir comprometer-se a não ler mais a Bíblia. E ele ficou amarrado ali com os pés descalços e roupas mínimas, e a Rússia, abaixo de zero, e coisa incrível, o livro conta uma história detalhada, você vai chorando. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. E
Num dado momento, o anjo do Senhor vem aquecê-lo. E todos ficavam admirados, porque quando era a manhã seguinte, quando chegavam, ele era para estar inchado, com necroses e outras coisas mais, estava perfeito. O anjo do Senhor chegava, abraçava-o e ele se aquecia a noite inteira. É uma história que cada crente, cada um de vocês, cada jovem, não sei se ainda tem edição desse livro, o título é Ivan, é o nome do soldado, Ivan. Vamos orar por esses irmãos. Pense a milhares de irmãos neste momento, nessa situação, não só pela Bíblia, não só pela leitura da Bíblia, mas também porque preferiu falar de Cristo, decidiu por Cristo. Vamos orar por eles agora. Nós vamos clamar somente por eles agora. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nos colocamos diante de Ti, Senhor, após ouvirmos e observarmos, Senhor, o que está se passando com os nossos irmãos nestes países totalitários, dirigidos por homens ímpios que discordam, Senhor, da fé daqueles que querem te servir fielmente. Neste momento estão presos em calabouços, estão presos em contêineres, estão presos em navios, estão presos em buracos, em lugares impróprios, para que se sobreviva um ser humano. Ali estão os teus filhos, porque amam a tua palavra, porque creem em teu nome, porque te aceitaram como Salvador das suas vidas. Tu decreita a chuva e paz. Senhor, aquece-os agora. Senhor, minimiza o seu sofrimento agora. Tu creita a de paz. Senhor, não os desampare agora. Aonde quer que estejam, a tua graça, a tua misericórdia, o teu calor, o teu Espírito Santo, o teu consolo possa alcançá-los ali. Como aqueceste o Ivan, aquece-os agora, ajude-os agora, socorra-os agora, mostre-se presente a eles, como te mostrastes a Estevão naquele dia do apedrejamento. Ó Deus, confiamos, Senhor, no teu poder e agradecemos pela liberdade de te servir no Brasil. Agradecemos pela liberdade de termos a palavra, a tua palavra em nossas mãos. Agradecemos pela salvação das nossas almas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.